Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, o Espírito Luiz Sérgio, e a psicografia da Irene Pacheco Machado. Este livro ele foi escrito mais ou menos em 1992, aí teve a primeira publicação dele. Lembrando que o Luiz Sérgio foi um espírito que morreu jovem, 25 anos mais ou menos, morreu rapidamente, morreu por causa devido a um acidente. Primeiras mensagens ele mandou por intermédio de uma familiar, a Laide de Assunção e Silva, por onde ele psicografou o primeiro livro, que foi O Mundo que eu Encontrei. Ele fez ali alguns livros com ela, três. Depois, a partir aí do quarto livro, já começou a vir psicografias da Irene Pacheco Machado. Este livro aqui que nós estamos falando, Deixe-me Viver, já é o 14º livro desta lista aí do Luiz Sérgio. Então, lembrando, ele era um jovem, nem tantos conhecimentos do plano espiritual. Quando ele chega lá, ele começa a relatar as coisas que ele encontra, as coisas que ele vai passando, das atividades que ele se envolve, e de uma forma assim, né, bem descontraída, jovem, escrevendo, fácil de entender, às vezes algumas perguntas até mostrando bem que ele está aprendendo em cada atividade, em cada trabalho ali que ele se envolve. Mas não deixa de ser interessante, muito pelo contrário. O Deixe-me Viver, o pessoal fazendo aí um filme, eu não assisti, não sei se ele já entrou em cartaz, e ele pega o seguinte assunto, que é a questão do aborto. Então o Luiz Sérgio ele foi convidado a participar de uma equipe sobre esse assunto, que lida com esse assunto. E muitas vezes a gente acha que é uma coisa muito simples, a gente não imagina o trabalho que dá com relação a isso. Então nós sabemos por Kardec que o espírito é ligado já ao óvulo, né, molécula a molécula, desde o momento da concepção. Então a partir do momento que tem a concepção, a gente tem ali um espírito ligado. E se ocorre um aborto provocado, é considerado por nós aí como um homicídio. E a trabalheira que tem no plano espiritual é muito grande, porque muitos motivos levam para que isso aconteça, porque uma pessoa tenha uma atitude dessa. Muitas vezes pode ser até porque aquele espírito que vem é um espírito que já viveu ali com aqueles que seriam desta vez os pais dele, e muitas vezes não amigos, né? São resgates aí de vidas passadas. Então tem que ter todo um trabalho antes para que os pais aceitem aquele determinado espírito como filho, aceitem, ajudem, cuidem dele. Então, em muitos casos aqui mencionados, ele vai comentando vários casos, tem isso. Toda a trabalheira antes, na preparação do espírito para a reencarnação, na preparação dos pais para essa reencarnação, para receber esse espírito, depois a concepção em si, e aí os motivos que levam muitas vezes ao aborto e o trabalho que os espíritos têm, tentando, através até da inspiração, fazer com que a mãe desista do aborto, fazer com que alguém próximo consiga convencer do contrário, tentando inspirar a enfermeira, a atendente, médico e etc., de alguma maneira tentando influenciar para que aquele aborto não aconteça. E em alguns casos eles conseguem fazer isso, que a gravidez prossiga. Em outros casos não, então nesse momento ali eles ficam acompanhando ali o trabalho das equipes que vão receber esse espírito, que muitas vezes fica com uma raiva muito grande ali dos pais. São inimigos aí que eles vão conquistando para muitos anos, né? A partir do momento que tem essa questão do aborto provocado. Vai contando a história de alguns espíritos que já tentaram algumas vezes vir pelos mesmos pais, né? Com a mesma mãe, e a mãe acaba provocando mais de um aborto e o mesmo espírito tentando vir. Ele conta também de toda realmente a consequência após, não só para a pessoa que provoca o aborto, como tudo ao redor, né? Vamos imaginar que
Ali tem até alguns casos assim, né? A moça engravida e ainda solteira, e o pai da criança, por vários motivos, não quer assumir a criança, ele tem da sua parte de responsabilidade. A enfermeira, o médico, né? Todos que trabalham naquela clínica de aborto também têm sua responsabilidade. Então mostram também as penalizações, o que esses espíritos vão passar depois, quando retornam à vida no plano espiritual. É um assunto realmente difícil, um assunto delicado. Muitas vezes não é conversado abertamente, eu acredito que deveria ser até muito mais. Infelizmente, aí tem muitos lugares que tem até uma legislação para oficializar esse homicídio, então é algo que nós teríamos que divulgar exatamente o contrário. Então, mesmo que seja ali uma sementinha, já é um espírito que vem ali com todos os seus sonhos, as suas ambições, nessa oportunidade de uma nova vida, né, de uma nova reencarnação. Então fica aqui esta recomendação, que é Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, a psicografia então da Irene Pacheco Machado. Como eu falei, é o 14º livro aí que o Luiz Sérgio já havia psicografado. Ele tem outros com outros assuntos, ele mexeu muito também com a questão ali de recuperar pessoas envolvidas com drogas, né? Então este aqui foi um assunto novo que ele acabou aí trabalhando, aprendendo e abordando, ok? Então até a próxima oportunidade e muito obrigado aí pela audiência.